Enquanto esta noite se aprofunda e tudo ao redor parece desacelerar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Pare de lutar com os próprios pensamentos por alguns instantes. Talvez o seu corpo esteja finalmente em repouso, mas a sua mente ainda esteja cheia. Cheia de lembranças, de preocupações, de análises repetidas e de perguntas sem resposta. Há noites em que o silêncio não traz descanso, mas amplifica aquilo que tentamos ignorar durante o dia. E muitas vezes, o maior peso não está nas circunstâncias externas, mas na forma como a mente aprendeu a interpretar tudo o que acontece. Ao longo da vida, a mente vai sendo moldada por experiências, palavras que ouvimos quando ainda éramos sensíveis demais para nos defender, situações que nos feriram quando não tínhamos estrutura emocional para lidar, frustrações que se acumularam sem serem devidamente processadas, perdas que deixaram marcas profundas. Sem perceber, começamos a criar padrões mentais, padrões de medo, de autoproteção, de insegurança, de comparação e de desconfiança. Esses padrões se tornam filtros através dos quais enxergamos a vida. Eles influenciam nossas decisões, nossas emoções e até a forma como enxergamos o futuro. Muitas vezes, a mente não está cansada porque pensa demais, mas porque pensa sempre nas mesmas coisas. Os mesmos cenários, os mesmos medos, as mesmas conclusões negativas. A mente se acostuma a esperar o pior como forma de proteção. Quando algo dá errado, ela confirma o medo. Quando algo dá certo, ela teme perder. E aos poucos, a esperança vai se enfraquecendo. Mas Deus nunca planejou que você vivesse prisioneiro de pensamentos que roubam a sua paz. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso revela algo muito importante. A transformação começa de dentro para fora. Antes que Deus mude circunstâncias externas, Ele trabalha pensamentos internos. Antes que Ele altere caminhos visíveis, Ele restaura a forma como você enxerga a própria vida. Muitas vezes, aquilo que precisa ser renovado não é o cenário, mas o olhar. Talvez você esteja cansado de ouvir que precisa pensar positivo, quando, na verdade, o que você precisa é ser curado por dentro. Pensar positivo não sustenta uma mente ferida. Só a verdade cura. E a verdade da palavra de Deus não ignora a dor, mas a atravessa com esperança. Renovar a mente não significa fingir que nada dói, mas aprender a não permitir que a dor defina tudo. A palavra diz em Provérbios 4:23 que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que aquilo que ocupa a sua mente influencia diretamente o rumo da sua vida. Uma mente renovada gera decisões mais equilibradas, emoções mais saudáveis e uma fé mais firme. Uma mente sobrecarregada gera ansiedade, medo e paralisia. Nesta noite, Deus te convida a escolher um novo caminho interior. Talvez você esteja cansado de lutar com os mesmos pensamentos há anos. Cansado de prometer a si mesmo que amanhã será diferente, mas acordar com a mente pesada outra vez. Cansado de tentar ser forte o tempo todo, de sustentar expectativas, de carregar responsabilidades emocionais que ninguém vê. Cansado de se cobrar mais do que deveria. Deus vê esse cansaço. Ele não te julga por isso. Ele te convida a descansar e permitir que Ele faça aquilo que você não consegue fazer sozinho. Se esta mensagem descreve o que você tem vivido, escreva nos comentários apenas uma palavra: renovação. Pai Celestial, nesta noite eu me coloco diante de Ti com sinceridade.
Eu reconheço que minha mente tem estado cansada. Reconheço que muitas vezes permiti que pensamentos negativos se tornassem permanentes. Pensamentos de medo, de incapacidade, de atraso, de comparação e de dúvida. Pensamentos que foram se repetindo até parecerem verdade. Hoje, eu escolho entregar minha mente a Ti. Eu não quero mais viver prisioneiro de padrões mentais que não vêm do Senhor. A Tua palavra diz em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu peço que o Teu Espírito Santo me ajude a identificar pensamentos que não vêm de Ti. Pensamentos que geram medo em vez de fé. Pensamentos que produzem culpa em vez de arrependimento. Pensamentos que paralisam em vez de orientar. Eu peço que o Senhor substitua cada um deles pela Tua verdade. Onde houver mentira, planta verdade. Onde houver medo, planta confiança. Onde houver confusão, planta clareza. Onde houver desânimo, planta esperança. Onde houver culpa, planta perdão. Onde houver comparação, planta contentamento. Onde houver autocobrança excessiva, planta descanso. Pai, eu entrego pensamentos de fracasso que me acompanham há tanto tempo. Entrego a sensação constante de que nunca é suficiente, de que sempre estou atrasado, de que perdi oportunidades importantes. Entrego a comparação que me faz olhar para a vida dos outros e diminuir a minha própria caminhada. A Tua palavra diz em Jeremias 29:11 que os Teus planos para mim são planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Eu recebo essa promessa nesta noite, mesmo que ainda não consiga enxergar tudo com clareza. Ensina-me a enxergar o amanhã com olhos de fé. Muitas vezes, a esperança não desaparece de uma vez. Ela vai se desgastando aos poucos, a cada frustração, a cada decepção, a cada expectativa quebrada. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parece ter perdido a força. A Tua palavra em Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu recebo esse renovo agora. Se você sente que Deus está tocando sua mente neste momento, escreva esperança nos comentários. Pai, ajuda-me a não viver prisioneiro do passado. Ajuda-me a aprender com ele sem ser definido por ele. Existem lembranças que ainda doem, decisões que eu gostaria de ter tomado de outra forma, palavras que ainda ecoam na minha mente. Mas a Tua palavra diz em Isaías 43:18 e 19, para não nos prendermos às coisas passadas, porque o Senhor está fazendo algo novo. Mesmo que eu ainda não veja claramente, eu escolho confiar que algo novo já está sendo gerado dentro de mim. Liberta-me da culpa que insiste em voltar. Liberta-me da vergonha que tenta me paralisar. Liberta-me da autocobrança excessiva que rouba a minha paz. A Tua palavra diz em Romanos 8:1 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu recebo essa liberdade nesta noite. Eu não quero mais carregar pesos que o Senhor já perdoou. Pai, eu entrego também o medo do futuro, medo de tentar novamente, medo de errar, medo de não dar certo, medo de criar expectativas e me decepcionar mais uma vez. A Tua palavra em Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Isso me lembra que eu não caminho sozinho. Mesmo quando eu não sei exatamente para onde ir, o Senhor está me guiando. Ensina-me a confiar no processo. Nem tudo precisa se resolver agora. Nem toda resposta precisa vir nesta noite. Há um tempo determinado para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3:1. Ajuda-me a respeitar o Teu tempo e a descansar enquanto espero. O descanso também é um ato de fé. Pai,
Eu quero aprender a pensar como o Senhor pensa, a enxergar as situações com mais graça e menos medo, a reagir com mais sabedoria e menos ansiedade. A tua palavra diz, em Filipenses 2:5, que devemos ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Eu peço essa mente, uma mente humilde, confiante, obediente e cheia de amor. Se você sente que esta oração está trazendo clareza à sua mente, escreva "Eu confio" nos comentários. Enquanto esta noite segue, eu escolho não lutar contra o silêncio, mas permitir que ele seja um espaço de cura. Eu não preciso resolver tudo agora. Eu não preciso entender tudo agora. Eu preciso apenas confiar que Deus está trabalhando em mim, mesmo quando eu não percebo. À medida que o silêncio da noite permanece, eu quero te convidar a não ter pressa com este momento. Há processos internos que não acontecem no barulho nem na correria. Eles acontecem quando você permite que o coração desacelere e a mente pare de resistir. Muitas vezes, lutamos contra pensamentos porque temos medo do que pode surgir se ficarmos em silêncio. Mas Deus não usa o silêncio para nos ferir. Ele usa o silêncio para nos curar. Existe uma diferença profunda entre pensar e ruminar. Pensar ajuda a organizar. Ruminar desgasta. Quando a mente entra em ciclos repetitivos, ela não está mais resolvendo, está apenas revivendo. Revivendo dores, erros, conversas antigas e cenários que talvez nunca aconteçam. Isso rouba energia, rouba clareza e rouba paz. A palavra de Deus nunca nos convidou a viver presos à repetição mental da dor. Pelo contrário, ela nos chama para a renovação. A palavra diz em Isaías 26:3 que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Isso não significa uma mente vazia de pensamentos, mas uma mente direcionada. Uma mente que sabe para onde voltar quando se perde. Uma mente que encontra repouso em Deus mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A paz não vem quando tudo se resolve, mas quando a confiança se estabelece. Talvez você tenha passado muito tempo tentando se manter forte, tentando não demonstrar fragilidade, tentando carregar tudo sozinho, mas há um limite para aquilo que a mente humana consegue sustentar sem adoecer. Deus nunca pediu que você fosse autossuficiente. Ele pediu que você fosse dependente dele. A dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria. A palavra diz em Mateus 11:28 que todos os que estão cansados e sobrecarregados podem ir até Jesus para encontrar descanso. Isso significa que o cansaço não é um sinal de falha, mas um convite ao descanso certo. O problema não é estar cansado. O problema é tentar descansar nos lugares errados. Pai Celestial, nesta continuidade de oração, eu me aproximo ainda mais de Ti. Eu reconheço que muitas vezes tentei descansar, mas não consegui. Deitei o corpo, mas mantive a mente em alerta. Fechei os olhos, mas mantive o coração acelerado. Hoje, eu escolho um descanso diferente. Um descanso que não vem da ausência de problemas, mas da presença do Senhor. Eu entrego a Ti a necessidade de controle. Entrego o medo de que, se eu não pensar em tudo, algo vai sair do lugar. A Tua palavra diz em Salmos 46:10, para aquietar e saber que o Senhor é Deus. Aquietar não é desistir. Aquietar é confiar. Aquietar é reconhecer que existe um Deus maior cuidando daquilo que foge do meu alcance. Pai, eu entrego a ansiedade que se manifesta no corpo, a tensão nos ombros, o aperto no peito, a respiração curta, o cansaço constante mesmo após descansar. O Senhor conhece cada sinal. Nada passa despercebido aos Teus olhos. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5:7
para lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós. Eu faço isso agora. Eu lanço, eu solto, eu entrego. Que o teu cuidado substitua a minha preocupação. Que a tua paz ocupe o espaço da ansiedade. Que o teu Espírito Santo acalme meu corpo, minha mente e minhas emoções. Se você sente que esta oração está trazendo alívio físico e emocional, escreva nos comentários a palavra alívio. Pai, muitas vezes a mente se acostuma a viver em alerta, porque aprendeu que relaxar é perigoso. Talvez houve momentos em que, quando tudo parecia tranquilo, algo ruim aconteceu. E sem perceber, o coração aprendeu a nunca baixar a guarda. Mas o Senhor não nos criou para viver em estado de defesa constante. A tua palavra diz em Salmos 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Descansar é uma escolha espiritual. Ensina-me a habitar nesse lugar de descanso. Não um descanso baseado em circunstâncias, mas um descanso fundamentado na tua fidelidade. Mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando eu não entendo, o Senhor continua no controle. Pai, eu entrego pensamentos que surgem à noite e me roubam a paz. Pensamentos de preocupação, pensamentos de insuficiência, pensamentos de medo do amanhã. A tua palavra diz em Filipenses 4, 6 e 7, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo a ti em oração, para que a tua paz guarde a nossa mente e o nosso coração. Eu recebo essa paz agora. Que a tua paz seja como um guarda sobre os meus pensamentos. Que ela filtre o que entra e o que permanece. Que pensamentos que não vêm de ti percam força nesta noite. Que a minha mente encontre repouso. Se você sente sua mente ficando mais leve agora, escreva paz nos comentários. Pai, eu entrego também a autocobrança que me acompanha, a sensação de que nunca faço o suficiente, de que sempre poderia ter sido melhor, de que sempre há algo faltando. A tua palavra diz em Salmos 103:14 que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. O Senhor não exige perfeição, mas sinceridade. Não exige força constante, mas dependência. Liberta-me da comparação silenciosa, aquela que não é dita em voz alta, mas pesa no coração. Cada pessoa tem um tempo, um processo e um caminho diferente. A tua palavra diz em Gálatas 6:4, para que cada um examine o seu próprio trabalho. Ensina-me a respeitar o meu processo sem me diminuir. Pai, eu entrego o medo de decepcionar, medo de falhar com os outros, medo de falhar comigo mesmo, medo de falhar contigo. Mas a tua palavra diz em Salmos 37:23 que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Mesmo quando eu tropeço, o Senhor não me abandona. Mesmo quando eu erro, o Senhor continua comigo. Ensina-me a caminhar com mais leveza, a aceitar que o processo também faz parte da transformação, que nem tudo precisa estar resolvido agora, que nem toda resposta precisa vir imediatamente. Há um tempo de plantar e um tempo de colher, como diz Eclesiastes 3:2. Pai, eu confio que o Senhor está trabalhando em áreas da minha vida que eu nem consigo perceber. Enquanto eu descanso, o Senhor age. Enquanto eu durmo, o Senhor cuida. Enquanto eu silencio, o Senhor organiza. A tua palavra diz, em Salmos 121, que o Senhor é quem guarda a minha vida. Eu descanso nessa verdade. Se você sente que Deus está cuidando de você neste momento, escreva "Eu confio" nos comentários. Pai, eu escolho transformar esta noite em um lugar de cura. Não um lugar de luta, mas de entrega. Não um lugar de medo, mas de confiança. Que o meu descanso seja profundo. Que a minha mente se aquiete.
que o meu coração se alinhe com a tua verdade. Enquanto este momento continua, eu não quero apressar o processo. Eu permito que Deus continue trabalhando em mim, mesmo no silêncio, mesmo na pausa, mesmo quando não há palavras. À medida que a noite avança e tudo ao redor parece finalmente desacelerar, eu quero te convidar a permanecer neste lugar de entrega por mais alguns instantes. Não como quem espera uma resposta imediata, mas como quem confia que algo profundo está sendo reorganizado por dentro. Há trabalhos de Deus que não fazem barulho. Eles acontecem no silêncio, na pausa, no descanso. E muitas vezes são exatamente esses os trabalhos mais duradouros. Talvez você esteja começando a sentir uma leveza diferente. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o peso deles já não está todo sobre você. Isso é descanso espiritual. Descanso não é ausência de desafios. Descanso é a certeza de que você não está sozinho para enfrentá-los. A palavra de Deus nos lembra em Salmos 62:1 que somente em Deus a nossa alma encontra descanso. É nele que a alma se aquieta quando todo o resto ainda parece instável. Muitas vezes, passamos tanto tempo tentando ser fortes que esquecemos como é ser cuidados. Tentamos antecipar, prever, organizar e controlar como forma de proteção. Mas a proteção verdadeira não nasce do controle, nasce da confiança. A palavra diz em Provérbios 3:5 para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Confiar é descansar mesmo sem entender tudo. Confiar é permitir que Deus faça aquilo que você não consegue fazer. Pai Celestial, neste momento final desta oração, eu me apresento a Ti com um coração mais rendido. Já não quero resistir. Já não quero lutar com pensamentos que me cansam. Já não quero carregar pesos que não são meus. Eu escolho descansar em Ti. Eu escolho confiar na Tua fidelidade. A Tua palavra diz, em Salmos 55:22, para lançar sobre o Senhor a nossa carga, porque Ele nos sustentará. Eu lanço agora. Lanço preocupações antigas. Lanço medos silenciosos. Lanço expectativas frustradas. Lanço pensamentos que insistem em voltar. Tudo aquilo que roubava a minha paz, eu coloco nas Tuas mãos. Pai, eu entrego também o medo de que o descanso me torne vulnerável. Ensina-me que descansar em Ti não me enfraquece, me fortalece. Ensina-me que confiar não me expõe ao risco, mas me coloca debaixo da Tua proteção. A Tua palavra diz em Salmos 91:1 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Eu escolho habitar nesse lugar agora. Enquanto eu descanso, eu creio que o Senhor está trabalhando em áreas que eu não consigo acessar, curando feridas que eu não sei explicar, ajustando pensamentos que estavam fora do lugar, reorganizando emoções que estavam sobrecarregadas. O Senhor é um Deus de ordem e a Tua paz começa a colocar tudo no devido lugar. Pai, eu entrego o amanhã. Entrego decisões que ainda não sei como tomar. Entrego caminhos que ainda não estão claros. Entrego responsabilidades que parecem maiores do que minhas forças. A Tua palavra diz em Mateus 6:34 para não me preocupar com o amanhã, porque cada dia tem o seu próprio cuidado. Eu escolho viver um dia de cada vez, confiando que o Senhor já está no meu amanhã. Que o descanso desta noite prepare o meu coração para um novo dia, que eu acorde com mais clareza, mais serenidade e mais confiança, que os pensamentos que antes me cansavam percam força, que a fé ocupe o espaço do medo, que a esperança volte a crescer, mesmo que de forma simples e silenciosa. Pai, eu agradeço porque o Senhor conhece a minha história inteira. Conhece o que vivi, o que perdi, o que tentei, o que deu certo e o que não deu. Mesmo assim,
O Senhor não desistiu de mim. A tua palavra diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Eu descanso nessa promessa. Eu declaro que esta noite marca um novo posicionamento interior. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo mudou por dentro. Minha mente começa a se alinhar com a tua verdade. Meu coração começa a confiar novamente. Minha alma encontra repouso na tua presença. Pai, guarda o meu sono, guarda os meus pensamentos, guarda o meu coração. A tua palavra diz em Salmos 4:8 que em paz posso me deitar e logo adormecer, porque só o Senhor me faz viver em segurança. Eu recebo esse descanso agora. Enquanto eu durmo, o Senhor não dorme. Enquanto eu descanso, o Senhor cuida. Enquanto eu silencio, o Senhor age. A tua palavra diz em Salmos 121:4 que o Senhor não dorme nem cochila. Eu posso fechar os olhos em paz. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado por esta série. Obrigado porque noite após noite o Senhor tem falado ao coração. Obrigado porque o Senhor continua renovando, fortalecendo e guiando. Eu confio que aquilo que começou aqui continuará produzindo frutos. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários e permaneça conosco. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé, renovam a mente e trazem descanso ao coração. Esta não é apenas uma série de vídeos, é um caminho de restauração. Deus continua cuidando de você, noite após noite.